Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Imobiliária Valdeci Torresani. Seu lote está aqui. 2121-8989. Pela primeira vez em 134 anos, uma mulher assume a presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em um momento de grandes desafios para o judiciário, a desembargadora Janete Vargas chega com a missão de tornar a justiça mais rápida, moderna e próxima do cidadão. Esse é o assunto de hoje no Ponto de Vista. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo inicia um novo ciclo. A desembargadora Janete Vargas assume a presidência com a missão de tornar a justiça ainda mais eficiente, mais acessível. Desembargadora, obrigado por estar com a gente, obrigado por seu tempo, seja muito bem-vinda aqui ao Ponto de Vista. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Que bom poder compartilhar um pouco da sua história. Aliás, queria que a senhora contasse pra gente desde já, começar do começo, sua trajetória. Bom, eu estou na magistratura há 35 anos, sou de Barra de São Francisco, vim para Vitória para fazer o vestibular na Universidade Federal e aqui fiquei. Logo que me formei, advoguei durante alguns anos e então fiz o concurso para a magistratura, onde estou há 35 anos, muito feliz, muito realizada e sou apaixonada pelo meu trabalho. Parabéns, que a senhora, inclusive, chegou a um cargo quebrando muitos paradigmas. Depois de 134 anos, temos a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça. A senhora esperava? Um dia era uma meta de vida? A senhora já passou pela sua mente? Acho que todos esperam, né? Mas classificar como meta já é mais difícil, né? Mas eu sempre gostei de trabalhar com gestão, sempre gostei de trabalhar com os colegas. Fui a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados, então tive uma experiência fantástica na condução da nossa associação e sempre trilhei nesse caminho de muito diálogo, de muita parceria com todos os colegas magistrados, servidores, advogados. E então a presidência surgiu e eu tenho certeza diante dessa caminhada que eu sempre tive. Era um caminho que poderia ser encarado como um caminho natural, um curso natural que poderia chegar até lá. Sim, sim. Hoje eu vejo que sim. De forma, assim, bem simples para quem está nos assistindo em casa aqui no Ponto de Vista, queria que a senhora explicasse qual que é o papel do Tribunal de Justiça na vida do cidadão comum. Como é que ele conecta com isso? Porque quem está em casa pode estar imaginando, o tribunal está lá, eu estou aqui, isso não me abala em nada, isso não influencia na minha vida. Mas não é bem assim, né, doutora? Não, o Poder Judiciário está presente na vida de todos e nós temos uma proximidade muito maior com a magistratura de primeiro grau, com os juizados especiais, com as demandas de famílias, né, com as demandas envolvendo menores, crianças. Então, essa realidade de proximidade do Poder Judiciário com a sociedade, ela é bem forte. Né? E o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça, ele é um órgão que revê as decisões de primeiro grau e outras demandas que são originárias do próprio Tribunal de Justiça. Eu disse agora há pouco que a senhora é a primeira mulher a ocupar o cargo da presidência. É um momento histórico para o nosso estado e para o Brasil também. Isso chama a atenção, os olhos de todo o Brasil voltados aqui para esse momento que o Espírito Santo vive. O que esse momento ele representa para a sociedade capixaba, para o judiciário capixaba? O judiciário tem passado por grandes transformações nos últimos 2, 3 anos, né? Nós saímos do papel, nós saímos do processo físico para o processo judicial. Foi alterado significativamente a fotografia do Poder Judiciário no Estado. Hoje nós temos comarcas digitais, hoje nós temos a presença do processo judicial em todo o Estado, a própria forma de escolha dos representantes ou da mesa administradora do Tribunal de Justiça, hoje ela é diferente. Então, eu vejo a minha eleição
como um fator também dessa transformação e da aceitação de todos os meus colegas pela pluralidade e pela mudança de conceitos. A verdade é que realmente é uma grande mudança. Aliás, ao assumir o comando do TJ, eu queria que a senhora explicasse se existem desafios que a senhora já identificou e já os colocou ali em ordem de prioridade. Temos muitos desafios gigantescos. E o primeiro é dar celeridade aos processos. Nós já melhoramos o nosso ranking no tempo do processo, mas precisamos melhorar muito ainda. E nós já começamos desde o ano passado, desde a posse, no dia 11, e trabalhando com esse eixo da administração, celeridade nos julgamentos. Celeridade, quando a senhora fala sobre essa coisa do prazo, doutora, o que a senhora pode explicar para a gente para deixar isso mais claro, como era e como precisa ficar? Existem, eu não sei se eu posso chamar de metas ou rankings que podem ser seguidos, assim, posso por assim dizer? O Conselho Nacional de Justiça, ele estabelece metas para o julgamento dos processos. Nós sabemos que o nosso Código de Processo, ele tem inúmeros recursos, e tais recursos fazem com que o processo não seja tão célere. Mas nós temos trabalhado no sistema do judiciário para que esse ranking mude e que também tenhamos um processo mais justo para a sociedade. As pessoas falam um linguajar muito popular. E a justiça é lenta, a justiça demora. A gente está há anos esperando que um processo ande, mas fica engavetado. Isso é o popular que a gente ouve no dia a dia, nas rodas de conversa. Tem um pouco de fundamento nisso, doutora? Felipe, o judiciário é uma ponta no processo. Mas nós trabalhamos com o sistema de justiça. E o sistema de justiça envolve diligências da polícia, envolve ações do Ministério Público, envolve a Defensoria Pública, envolve recursos. E eu falo recursos, não recursos materiais, mas recursos previstos no processo. O tempo para o advogado se manifestar, o tempo para o Ministério Público se manifestar, dados legais, né? Perícias, entendeu? Então, tudo isso se soma à tramitação do processo. O que eu quero deixar aqui muito claro é o compromisso da nova gestão trabalhar identificando os gargalos e melhorar esse tempo de tramitação do processo. E é muito boa a sua explicação, porque para quem está do outro lado, esperando uma decisão, parece fácil, parece simples. Não, a gente já fez lá a petição, a gente já enviou, o advogado já fez, agora está parado. Não, não é assim. Tem todas essas etapas que a senhora falou. Isso requer tempo. Requer tempo, tem um prazo fixado em lei, né? Precisamos obedecer e eu quero dizer também que o nosso país é um país mais judicializado que nós temos. No Brasil, nós temos um nível de judicialização muito grande, exigindo do Estado, dos municípios, o cumprimento dos direitos e garantias previstos na Constituição. Então, isso gera um volume de processos muito grande. Nós temos colegas em algumas varas recebendo 200, 250, 300 processos novos mês. Isso é muito. Então, isso gera um número muito grande de processos no sistema judiciário. Causa um inchaço ali, né, doutora? Sim. Tecnologia aparece como um dos pilares da sua gestão nesse processo aí de modernização da justiça? É o principal hoje, né? Trabalhar com a tecnologia ajuda nas atividades repetitivas, nos cartórios. E há mais de 2 anos, a gestão anterior já implementou várias ferramentas e agora nós estamos melhorando e aumentando tais ferramentas para a implementação de novas técnicas, de novas tecnologias.
Deixa eu só voltar a uma pergunta que eu fiz bem no início, né, que eu pedi para a senhora, de maneira muito popular, explicar qual é o papel do Tribunal de Justiça e como isso conecta diretamente com a população. E eu acabei não te perguntando quantos desembargadores, quantas pessoas, né, formam esse colegiado, para que quem está em casa entenda que a senhora está ali, está liderando, digamos assim, né, presidindo, mas tem todo um corpo que lhe acompanha. Sim, hoje nós temos 260 magistrados de primeiro grau, temos no Tribunal de Justiça 30 desembargadores. 30 desembargadores que compõem 4 câmaras cíveis, que são os desembargadores que julgam processos de família, processos de saúde, processos bem popular, concursos públicos, exigência de internação, de medicação, tudo isso. E nós temos uma faixa de 3.000 servidores no sistema judiciário. São 3.000 servidores? Sim. Doutora, há muitas pessoas aí que têm dificuldade de acompanhar os próprios processos. Esse acesso à justiça, ele também passa pela linguagem, pela usabilidade dos sistemas. Como é que a gente pode desmistificar esse tema? O Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado já há algum tempo para uma linguagem simples no processo. E eu acho que hoje já é uma regra, né? Eu acho que a implementação do sistema dos juizados especiais, onde a pessoa pode ir diretamente à central e dar entrada no seu processo, eu acho que facilitou muito essa comunicação entre judiciário e cidadão, né? A própria Defensoria Pública também colabora muito com essa conexão. Então, eu acho que hoje nós já vivenciamos um tempo melhor, com uma redação e uma cultura mais simples no judiciário. A senhora falou da parceria, citou inclusive a Defensoria Pública. Como é que existem formas dessas parcerias aumentarem? Vamos lá. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, isso também se conecta? Deve, muito, né? Isso faz com que o Estado tenha mais segurança jurídica, segurança pública, e é um dos eixos também da nossa administração, melhorar a comunicação com todos os outros poderes, com todos os sistemas de segurança pública, sistema de saúde, porque isso vai facilitar o nosso trabalho, vai dar ao cidadão uma realidade diferente e uma agilidade Sim. na sua demanda. A integração, doutora, ela pode contribuir para o combate efetivo do crime organizado no nosso Estado? Claro. Só integrando Sim. todos os setores da sociedade, nós iremos realmente melhorar a segurança pública do nosso Estado. Integrando o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, o Poder Judiciário, secretarias Sim. estaduais, secretarias municipais e também os conselhos das comunidades. Aí sim, nós vamos melhorar muito a nossa segurança. Muito bem, estou com a doutora Janete Vargas, desembargadora, primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. É um momento histórico, é um momento muito bonito que a gente vive. E por isso é tão importante a gente compartilhar essa história com você que está aí ligado no Ponto de Vista. Doutora, eu sempre brinco que esse horário, depois do almoço, dá aquela vontade de tomar um cafezinho. Vou liberar o pessoal de casa para fazer um café, tomar uma água, mas siga com a gente aqui que o intervalo é muito rápido, tem mais história, tem mais informação, tem muita coisa boa para a gente contar na edição de hoje do Ponto de Vista. É um instante só. De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia da desembargadora Janete Vargas.
Doutora, queria entrar numa pauta, tema que é sensível, imagino eu, prioritário também para a sociedade, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Qual que será a abordagem desse tema durante a sua gestão? Como é que a senhora pretende priorizar as ações, contribuir de forma, com as parcerias, com toda essa sinergia, para que esse número cada vez diminua, para que as mulheres cada vez mais possam prevalecer a liberdade, o respeito nas suas relações, nas suas vidas, e que a gente não volte nunca mais a ter índices como nós já tivemos lá atrás, em que o Espírito Santo despontava, que ainda está muito alto, mas que o Espírito Santo despontava ainda de maneira muito negativa, né, os índices ali nas primeiras colocações. É um trabalho muito intenso, muita coisa precisa ser feita, imagino. Felipe, a tragédia da violência doméstica dói muito. Um magistrado que está à frente de uma unidade que trabalha somente com processos, dói em todos os setores ali do aparato, né, de servidores, dos psicólogos, assistentes sociais, porque é um trabalho que envolve o social, envolve saúde mental e envolve a vida de toda a família, né? Então, políticas públicas já foram adotadas pelo Tribunal de Justiça, em parceria com o Governo do Estado, o Botão do Pânico. Nós temos agora uma supervisão da violência doméstica para que novos projetos e novas políticas públicas sejam adotados, evitando, né, esse caos da violência doméstica, que tanto faz mal para as crianças que estão naquele sistema ali, né? São vítimas, as mulheres. Então, assim, no seu trabalho, tem o reflexo no trabalho, tem um reflexo na saúde pública e tem um reflexo também na educação das crianças. Então, é um dos eixos que o Tribunal de Justiça tem trabalhado muito e continuará trabalhando cada vez mais. Nós recebemos aqui recentemente a juíza Hermínia. Sim. Que também um trabalho belíssimo. Se dedicou. Sim. A magistratura dela foi de dedicação ao tema da violência doméstica. Fato. E ela trouxe aqui, expôs uma preocupação muito grande sobre os filhos, que ela chama de filhos da violência. Que aqueles filhos que estão naquela família, que já tem ali uma desestrutura, o marido já é um marido agressor, são filhos que podem virar também, né, agressores. Então, é um trabalho que é dobrado. É olhar para a situação da mulher, mas para aquelas crianças que estão vendo aquilo e que podem se tornar ali também, no futuro, maridos violentos. Ela trouxe essa preocupação para além da preocupação que é a preocupação óbvia, que é a garantia e manutenção da vida da mulher. Mas todo o entorno tem que ser visto. Todo o entorno. A senhora concorda? Eu tenho um colega do Paraná, hoje desembargador, e ele sempre trabalhou com violência doméstica quando ele estava no 1º grau. E ele conta em suas palestras, uma audiência que ele foi fazer, que chegou uma senhora, um casal, e a senhora pediu então para o juiz pedir ao marido que não batesse todos os dias. Podia sim, 2 vezes por semana, 3, mas que ela já não aguentava mais apanhar todos os dias. E aí ele ficou profundamente chocado com aquela história e foi conhecer a família. Foi com toda a sua assessoria de psicólogo, serviço social, e viu e conheceu a história da família, do avô, do pai, e de como se repete aquele ciclo de violência naquela família. Então, é através da educação, é através da coragem da mulher, que também não é fácil, não é um processo fácil, porque muitas vezes há uma dependência econômica, e vencer essa dependência, vencer essa violência é uma situação que ela precisa muito do sistema do Estado para sair. Sim. Não é fácil, são muitas mas etapas, é possível, né, acreditar, procurando os setores devidos para que ela consiga viver de forma diferente. A senhora enxerga que existem falhas ainda
ou seja, na maneira de oferecer a proteção ou nas políticas públicas que chegam a essas mulheres. E quando eu pergunto isso, não é para criticar, não. É para a gente colocar a cabeça aqui para o pensamento e entender onde é que pode estar essa solução. Não é só uma crítica, porque até para fazer uma crítica a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Tem que ter inteligência para fazer essa crítica, porque a gente tem que pensar na solução. Então a senhora imagina e entende que existam falhas que possam e que precisam ser sanadas, ampliar ali algum tipo de política pública? Eu não vejo como falha. Sim. Eu vejo como não divulgadas as oportunidades e como que a mulher deve procurar, as dificuldades que ela tem de encontrar o atendimento certo naquele momento que ela está vivenciando uma grande violência. Entendo. Eu acredito sim que em tudo se pode melhorar, mas eu acredito que o Estado tem feito a sua parte, mas o número de violência doméstica é tão grande que às vezes nós não temos como presenciar e acolher aquela mulher no devido tempo. A verdade é esta. E a atenção dos familiares, dos amigos, a gente também precisa ligar um botãozinho ali para ampliar isso, porque às vezes o negócio está do nosso lado e a gente não consegue perceber e, consequentemente, oferecer algum tipo de ajuda, né, doutora? No interior, há algum tempo atrás, desde criança, eu escutava que em briga de marido e mulher, Sim. ninguém mete a colher. Mas eu acho que é uma fase que nós temos que ultrapassar. Deve sim, deve denunciar, deve procurar ajuda, deve ir à escola dos filhos e deve dividir com os entes públicos aquela preocupação. Sim. Sim. Perguntei sobre parcerias, falamos sobre Ministério Público, falamos sobre Defensoria, não falei sobre a OAB. Também existe um trabalho de parceria, de sinergia com a OAB? Sim, a presidente Érica tem feito essa aproximação com o Tribunal de Justiça, com todos os setores públicos, né? E nós temos uma excelente comunicação e eu tenho certeza que grandes projetos faremos durante o ano com a OAB. Doutora, falamos aqui sobre tanta coisa, mas não mergulhei num universo mais pessoal. Estamos aqui diante de uma mulher que é mãe, que tem suas rotinas, avó, tem suas rotinas. Queria que a senhora contasse como é que é a sua vida no dia a dia, como é que a senhora faz para equilibrar a sua rotina de mãe, avó, desembargadora, presidente do TJ. Não deve ser fácil, hein, minha amiga? Sobra pouco tempo, hein? Tem que jogar nas 11. Me conte para todo mundo. Tem que jogar nas 11, mas eu dou conta. Como é que você faz para equilibrar isso? Atividade física consegue também? Consigo. 6 horas da manhã. É o que sobra? Consigo, sim. E eu tento deixar um tempo, assim, o tempo mais precioso, que é na companhia dos netos, né? Eu tenho que deixar um tempinho para eles. Mas assim, desde que eu passei na magistratura, 35 anos, meus filhos eram muito pequenos e eu tive muito conflito entre a maternidade e a magistratura, porque eu fiquei 6 anos no interior, né? Trabalhei nas comarcas do norte, bairro de São Francisco, Mantinópolis, Ecoporanga, e muito distantes. E esse conflito é inerente à própria mulher, à própria maternidade, né? Mas eu sempre busquei qualificar o tempo presente. Então, eu acho que isso faz a diferença, que nem sempre a presença significa um tempo presente, né? E a gente vai dando conta. A mulher sempre tem várias aberturas nas caixinhas, né? E dá conta tem habilidades de tudo. Que eu olho e penso, eu queria 10%. Com certeza. São quantos netos, doutora? 2. Ana e Hugo. Estão com que idade? 5 e 3 anos. Que fase gostosa, hein? São os maiores presentes de Deus. Que fase boa, né? Excelente, excelente. Conversamos com a desembargadora Janete Vargas, primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo. Um bate-papo muito interessante que você pode sempre rever nos nossos canais, nas redes sociais e também no YouTube. Muito obrigado pela companhia de sempre, às 14h aqui na sua TV Tribuna Band, e até a próxima.
Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Imobiliária Valdeci Torresani. Seu lote está aqui. 21 21 89 89.